Esse vídeo é a segunda parte da minha conversa com o Estevão, do canal Glossonauta. Na primeira parte da nossa conversa, a gente falou sobre a história da letra J e também do nome Jesus, para desfazer alguns mal-entendidos e algumas conspirações que circulam em torno desse tema. E agora, nessa segunda parte, a gente vai falar sobre a história e a linguística do nome de Deus, do Deus da tradição judaica e cristã, que também é um assunto que gera muita controvérsia, tanto sobre a sua escrita, sua pronúncia, seu significado e várias outras questões. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo que tem muita coisa interessante para falar sobre esse assunto. Então, falando agora sobre o nome de Deus, A gente falou na primeira parte sobre o nome de Jesus bastante, mas agora sobre o nome de Deus, que é chamado de tetragrama frequentemente, o nome próprio de Deus, às vezes Javé, Jeová, Yahweh, Yau, Yarro. A gente vai chegar nessa questão das pronúncias também. Mas, primeiramente, eu acho que é interessante a gente pensar sobre essa própria questão de Deus, o Deus que a gente conhece simplesmente como Deus, que é uma palavra genérica, ter tido originalmente e ter ainda, de certa forma, nas várias tradições que cultuam esse Deus, ter um nome próprio, que o distingue em relação a outros deuses. Porque quando a gente pensa em um universo monoteísta, você não precisa dar um nome específico para o Deus se ele é o único. Mas quando a gente pensa em um universo politeísta, você tem vários deuses, ele precisa ter um nome diferente dos outros. Então você vai ter o nome desse deus e você vai ter o nome de Baal, de Asherá, de Quemos, e vários outros deuses, que estão também naquele ambiente cultural. Então, só para pegar historicamente assim, tem a imagem da Estela de Mecha, também conhecida como Pedra Moabita, que traz esse nome, escrito pela primeira vez que a gente tem notícia no século IX, e ele aparece, inclusive, em caracteres ali, que a gente poderia chamar de uma variante do alfabeto fenício. Então, a primeira vez que a gente encontra esse nome, ele nem está nos caracteres que às vezes a gente está mais acostumado a ver, que são aquelas letrinhas quadradas. Você poderia falar um pouco sobre isso, inclusive sobre essa questão do paleo-hebraico e do hebraico atual? Por que esse nome aparece nessas letrinhas mais diagonais, O que é isso? Hoje em dia, quando a gente fala de aprender o alfabeto hebraico, a escrita hebraica, ou seja, a escrita hebraica que nós estudamos hoje e que é usada para escrever o hebraico hoje, não é a mesma escrita que era usada originalmente para a língua hebraica. Tá? Na Uhum. verdade, o que nós usamos hoje para escrever o hebraico provém do aramaico. E é importante lembrar o seguinte: quando eu digo que o hebraico é escrito com a escrita aramaica, isso não quer dizer que isso seja a língua aramaica, tá? Não é. Isso é a língua hebraica usando letras que vêm do aramaico. Seria como eu escrever, por exemplo, o português com letras gregas, ou escrever português com letras cirílicas, ou qualquer outro sistema de escrita que seja. Continuaria sendo português, eu só estou representando o português com outras letras. Você Uhum. pode fazer isso. Assim como você pode pegar um texto em grego e escrever com as nossas letras, do alfabeto romano, fazer uma transliteração para o nosso alfabeto. Então, isso não deixa de ser grego, isso é grego, mas escrito com as nossas letras. Então, o que aconteceu com o hebraico foi isso, que ele tinha um sistema de escrita, ele tinha aquele conjunto de letras, mas essas letras foram substituídas por outras, sem afetar a língua, tá? Falando só da escrita. Então, existia o Aleph do hebraico, e ele foi substituído pelo Aleph do aramaico. Tá? Isso para cada uma das letras. Simplesmente a escrita foi substituída por outra. Por que e quando isso aconteceu? Bem, isso aconteceu durante o cativeiro na Babilônia. Tá? Quando o povo hebreu estava ali sob uma forte pressão da Babilônia, e a língua dominante, a língua de prestígio, era o aramaico. Então, durante esse período, a antiga escrita dos hebreus, as antigas letras que eram usadas pelos hebreus, terminaram sendo substituídas pelas letras usadas no aramaico, que era a língua ali usada na Babilônia, língua administrativa, etc. Então, aí, nesse momento, a língua hebraica deixa de ser escrita com aquelas letras que se usavam antigamente e passa a ser escrita com as letras do aramaico daquele período, certo? Acontece Uhum. que depois a escrita do próprio aramaico vai terminar mudando, vai se tornar um pouco mais cursiva. Então, se você for ler um texto em aramaico hoje, escrito
por pessoas, pelos falantes nativos de aramaico de hoje em dia, que ainda existem, inclusive, não é uma língua extinta, nem uma língua morta, não. O aramaico é falado até hoje pelos assírios, caldeus, né? Existem comunidades de falantes de aramaico. Você vê que o aramaico hoje ele é mais cursivo, né? As letras são mais arredondadas e conectadas. Enquanto o hebraico, que pegou as letras do aramaico daquele período, mudou as letras num sentido diferente, gerando essas letras quadráticas que a gente conhece hoje, mas tem a sua forma cursiva também, escrita à mão, Uhum. né? Quem já estudou hebraico e aprendeu a escrever à mão de forma cursiva sabe como é que é. Mas a questão é que a escrita usada para o hebraico provém do aramaico desse período no cativeiro da Babilônia. Antes disso, você ia encontrar os textos escritos na escrita anterior ao do cativeiro da Babilônia. E essa escrita era, diria que virtualmente idêntica à fenícia. Tá? E uma coisa interessante para comentar aqui é que a língua hebraica e a língua fenícia são muito, mas muito parecidas. Tem algumas diferenças nos sons, por exemplo, o hebraico passou por uma mudança no som que transformou A em O, por exemplo, né? Então, uma palavra como cabeça, que em hebraico é rosh, ou rosh, em fenício seria rash, mas tirando assim alguns elementos desse tipo, o hebraico é muito parecido com o fenício. E a escrita hebraica também era basicamente a mesma que a escrita fenícia. Uhum. Então, o que a gente vai ver nesses textos mais antigos, tipo anteriores ao cativeiro na Babilônia, são o hebraico escrito com a sua escrita original, né, que é a escrita que a gente hoje chama de paleohebraica, né, porque é a antiga escrita hebraica. Na época era só hebraica mesmo, né, não era paleohebraica. A gente chama paleohebraico hoje porque, como eles passaram por essa substituição, então a gente deu esse nome, né, à forma antiga de escrita. Então a gente tem esse nome acontecendo primeiro nessas letras, né, que a gente chama de paleo-hebraico, ou próximo aí do fenício, né, e depois nas letras quadradas ou quadráticas, mas isso também é o mesmo nome, que é um nome que para nós hoje quando ele é transliterado para letras da escrita latina, né, as letras latinas, isso é geralmente colocado como YHWH, o que gera uma coisa muito estranha, né? Porque nas palavras latinas você não vai encontrar quatro consoantes seguidas, às vezes em maiúsculo, né? Mas no contexto ali do próprio hebraico, essa não é uma palavra que destaca tanto gramaticalmente, né? Porque todas as outras palavras no hebraico também vão ser escritas numa escrita consonântica, né? Você poderia falar um pouco sobre isso também? Sim, sim. A escrita do hebraico, do árabe, do aramaico, é comum que línguas semíticas sejam escritas num sistema de escrita que a gente conhece como abjad, né? O nosso sistema de escrita é um alfabeto, porque ele Uhum, contém vogais e consoantes, né? Alfabeto, o alfa representa, né, um alfa, que é vogal, e o beta, né, a segunda letra, é uma consoante. Então a gente chama de alfabeto sistemas que têm vogais e consoantes. Os sistemas de Abjad são sistemas em que todas as letras são consoantes. E então, o Aleph do hebraico, o que é que ele representava originalmente? Ele representa uma consoante que é uma oclusão glotal, né? Seria um som de A, A. Não é a vogal que eu estou pronunciando depois, é uhum, a pausa, é a batidinha antes da vogal, né? Eu poderia pronunciar, por exemplo, A, pausa glotal e outro A. Ficaria A. Então, essa uhum. pausa, né, é o Aleph. Então, depois você teria Bet, Gimel, Dalet, e todas as letras são consoantes. Acontece que, bem, esse é o sistema de escrita. Então, todas as letras que aparecem num sistema de Abjad, todas as letras são consoantes. Terminou que depois eles desenvolveram um sistema de representação de vogais usando consoantes, tá? Então, a gente chama isso por um termo em latim que seria eh, mater, ou no plural, né? Matres lectionis, que seria as mães da leitura. E aí você vai usar, por exemplo, o iod, não só para representar a consoante ia, mas também para representar a vogal i. Você vai usar o vav, que naquela época não era vav, e sim uau, né? Não existia som de v, era wa. Então a letra Uhum. uau, não só para representar o wa, mas para representar também a vogal U ou a vogal O.
Sobre o iod, ele também poderia representar um som de E, né? Então, I ou E com o iod, U ou O com o waw ou vav, numa pronúncia mais moderna. Mas isso daí é um sistema posterior, né? Em que você vai usar essas letras que eram consoantes para representar sons vocálicos. Na escrita normal, em línguas semíticas, no seu estágio inicial, principalmente, em que ainda não tinham desenvolvido algo como as matres lectiones, ou que a gente pode pronunciar portuguesando como matres lectiones, não havia representação nenhuma de qualquer vogal. Eram só consoantes. Aí depois foram começando a usar algumas consoantes aqui e ali em umas situações específicas para representar sons vocálicos. Mas não, o tetragrama, ou seja, 4 consoantes, não tem nada de diferente em relação a qualquer outra palavra da língua, que era basicamente uma língua em que a representação é toda consonântica na sua escrita. E aproveitando, né, que a gente está usando esse termo tetragrama, isso tem justamente a ver com o fato de que são 4 letras, né? Só isso que a palavra significa a partir do grego, né? E é uma forma de se referir a esse nome por autores já acostumados com a língua grega. Então eles começam a chamar o nome de Deus de tetragrama para evitar a pronúncia, a gente vai chegar também nessa questão da evitação da pronúncia, mas essa é uma forma de se referir ao tetragrama que já confere a essa palavra um caráter assim muito diferente que você não perceberia isso se você estivesse lendo simplesmente um texto em paleo-hebraico ou hebraico, né? Porque você teria várias outras palavras de 4 consoantes e isso não confere à palavra nada de especial, né? Assim como também esse nome ele não era muito especial em termos culturais, né? Como a gente estava falando, o fato de Deus ter um nome ou de você falar de um nome divino, bom, num universo em que você tem vários deuses, os nomes divinos estão por todo lado, né? Inclusive é necessário que você pronuncie esse nome, porque senão você não sabe de que Deus você está falando. Então, por exemplo, a gente encontra trechos nas histórias ali do Antigo Testamento ou da Bíblia hebraica em que os personagens que são ali adoradores do Deus chamado aí de Javé ou de Yahvé ou do Tetragrama, eles usam esse nome o tempo inteiro para se distinguir dos outros, para distinguir esse Deus dos outros deuses. Então, por exemplo, tem uma conversa no livro de Juízes que eu me lembro agora, que é Jefté falando com uma pessoa de outra terra e que tem outro Deus regional, e ele diz: o Deus de vocês, que é Quemos, deu esse território para vocês, e o nosso Deus, que é Javé, ou Jeová, ou Yahvé, deu esse território para nós. Então, na língua corrente, ali na antiguidade, você precisava falar o nome de Deus, senão ninguém entendia do que você estava falando, né? Gradualmente, historicamente, é um processo longo que vai se desenvolver esse costume de separar esse nome de Deus de uma forma assim que ele se torna até impronunciável, né, em certo momento. E aí a gente vai falar sobre a Sim, pronúncia desse nome daqui a pouco. claro, né? Sim, naquele contexto em que que aquele povo estava rodeado de outros povos, com outros deuses, né? Então você tinha vários deuses, então de fato usar o nome de Deus não era algo estranho, você estava simplesmente diferenciando, né, o nome de Deus, do seu Deus, dos nomes dos deuses das outras pessoas, então esse nome de fato era usado. E aí depois, né, claro que vai acontecer, tipo, com aquilo de não poder usar o nome de Deus em vão, então isso vai culturalmente se intensificando. O que é usar o nome de Deus em vão? Porque se eu estou usando o nome de Deus para dizer quem é o meu Deus e dizer que é um Deus diferente daquele povo, isso é usar o nome em vão? Eu estou só usando o nome para uma finalidade clara, isso não seria usar em vão. Mas e se isso fosse interpretado como usar em vão? Então, Uhum, com o passar do tempo, o que é usar o nome de Deus em vão? Isso muda, né? Isso vai uhum. mudar até o ponto de que vai acontecer que o nome de Deus se torna impronunciável. Tipo, usar o nome de Deus em vão é praticamente pronunciar o nome dele em praticamente qualquer situação, qualquer contexto, seria dizer em vão. Tipo, nunca pronuncie esse nome, etc. Então, vai gerar essa percepção, né? E até que vai acontecer o que você disse, se torna um nome que ninguém pode pronunciar. Então, existe essa transição, né? Tipo, usar o nome em vão é o quê? O que é isso exatamente? Antes você poderia e depois você não pode mais, isso muda com o tempo.
E é interessante porque quando a gente passa a ter registros materiais desse nome com vogais, ou pelo menos sinais vocálicos marcados na escrita, já é desse período em que a pronúncia era evitada. Então, assim, Uhum, né, para contextualizar, em determinado momento ali, num longo processo no início da Idade Média, alguns escribas, que são os maçoretas, né, vão começar a colocar indicações ali na escrita do hebraico para indicar a pronúncia das vogais. Só que eles fazem isso já num contexto em que se evita piedosamente esse nome. E aí, que tipo de vogais que eles vão colocar no tetragrama, né, no nome próprio de Deus? Não são as vogais da pronúncia, não é as vogais daquilo que se deve dizer, mas do que é, né? Mas sim do que se deve dizer no lugar. Então começa a aparecer os sinais vocálicos ali, que são de outras palavras misturadas com as consoantes do que é de fato do que eram de fato as consoantes do nome de Deus, né? E é curioso que isso, quando você pega um códice, por exemplo, como o Códice Leningradense, que é ali por volta do ano 1000, que é um dos documentos mais importantes, de onde a gente tira a tradução das Bíblias atuais, as vogais aparecem de forma diferente nesse nome. Na maioria das vezes é Adonai, né, que eles queriam que fosse pronunciado na hora de passar por aquele nome. Então, os sinais vocálicos da palavra Adonai, que é Senhor, vão ser inseridos naquelas consoantes do nome próprio de Deus. Mas não é que é para ler daquela forma, né? É que a pessoa lendo o documento deveria, em vez de falar o nome de Deus, falar Senhor. Mas essa não é a única alternativa. Tem também as vogais de Elohim, às vezes que é Deus, num sentido genérico, às vezes é misturada também com aquelas letras, né? E isso dá origem a algumas pronúncias que a gente conhece hoje, como Jeová, né? Que é a uhum. mistura das consoantes de Yahvé, ou do nome como era pronunciado, com as vogais de Adonai, Senhor, né? E curiosamente na Septuaginta também, na tradução para o grego, que também é ali do terceiro para o primeiro século antes de Cristo, o nome de Deus é substituído inteiramente por palavras mais genéricas, como Kyrios, né, que é Senhor, seria o equivalente ao Adonai, ou então Theos, que é Deus, genericamente semelhante ao Elohim. Né? Então a gente começa, como a gente encontra esse nome num estágio de escrita em que já se evitava a pronúncia, a gente não tem acesso direto a pronúncia original, alguém que nos tempos, sei lá, dos patriarcas tivesse escrito esse nome com indicações de quais são as vogais, né? O que gera toda essa dificuldade de recuperar a pronúncia do nome, né? E a gente pode ir para esse tema, inclusive, né, sobre a tentativa de recuperação da pronúncia do nome original. Antes da gente continuar, deixa eu só dar um recadinho rápido aqui, que é que esse vídeo tem o apoio da Insider, né, que apoia também o canal lá do Estevão, o canal Glossonauta. Então, se você quiser fazer uma compra lá no site da Insider, que o link vai estar na descrição do vídeo, você pode usar o cupom Glossonauta12 para ter 12% de desconto em qualquer produto da loja, como nessas camisetas Tech, né, como a gente está usando aí no vídeo. Então, você pode usar o cupom Glossonauta12 para ter 12% de desconto, ou o meu cupom também, né, que é o Estranha12, né? Use aí o que preferir. Como eu disse, né, o link para a loja da Insider vai estar aí na descrição do vídeo, então não deixe depois de dar uma conferida lá. Falando sobre os maçoretas, né? Então, você vai ter aquelas indicações nos sinais maçoréticos sobre como deveria ser pronunciado o nome. Tá? Vou explicar aqui brevemente para caso alguém não entenda do que a gente está falando, né? Uhum, Em hebraico, como você só escreve as consoantes, então criaram um sistema de pontinhos e tracinhos que você coloca sobre as letras, para indicar quais são as vogais que deveriam estar ali para auxiliar na leitura, né? Eh, Mais ou menos como o que se criou em português, como usar acento circunflexo indica que a vogal é fechada, acento agudo indica que a vogal é aberta, esse tipo de coisas, né? Só que no nosso caso a gente só indica a abertura da vogal quando ela é tônica. No caso do hebraico, os sinais maçoréticos não indicavam só a abertura, indicavam qual é a vogal. Ia além, né? Porque as vogais nem sequer eram escritas. uhum. E aí, nesse sistema de pontinhos, eles começaram a escrever todo o texto hebraico, com os sinais para indicar quais são as vogais que você deveria pronunciar quando chegasse até aquela palavra. Acontece que, quando eles começaram a pontuar para indicar quais eram as pronúncias, eles estavam indicando quais eram as pronúncias deles naquele período. Então, você vai encontrar um nome como Miriam,
pontuado como Miriam, né? Miriam. Isso Uhum. indica que essa é a pronúncia original do nome? Se você pegar a Bíblia hebraica lá do texto massorético, Miriam, esse é o nome original? Não, esse não é. A gente sabe que havia pronúncias mais antigas, como é o caso de Mariam, que foram registradas por judeus séculos antes. Então, Mariam é uma pronúncia mais antiga do que Miriam. Eles traduziram do texto hebraico para o texto grego da Septuaginta, e quando eles foram escrever o nome hebraico com letras gregas, eles escreveram Mariam em letras gregas. Por que eles fizeram isso? Porque eles pronunciavam Mariam, né? Depois, séculos depois, quando os massoretas foram pontuar o texto hebraico, eles pontuaram aquele nome não como Mariam, da forma como se pronunciava séculos antes, mas como Miriam, porque a pronúncia já havia mudado. Então o nome Uhum. mudou, né, da seguinte forma: Mariam, 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 Miriam, até se fechar em Miriam. Então, mesmo que os massoretas tivessem pontuado uma palavra com a pronúncia do jeito que eles pronunciavam, essa ainda assim não seria a pronúncia original. No caso de que os massoretas pronunciassem o nome de fato como Yehová ou Yehová, mesmo se eles pronunciassem assim, que é como está pontuado no texto, essa não poderia ser a pronúncia original, porque a pronúncia já havia mudado com o tempo. E o Uhum. interessante, isso é algo que quem estuda linguística histórica, etc., conhece muito bem, é que as pessoas não são conscientes das mudanças lentas e graduais que acontecem na língua ao passar de muitos séculos. Eh, as mudanças acontecem de formas que as pessoas não percebem que elas aconteceram. Então, mesmo se alguém fizer um esforço enorme, enorme de falar: "Ó, eu vou pronunciar essa palavra para você, eu quero que você guarde essa palavra na sua memória e transmita para a próxima geração com a mesma pronúncia". Não, isso não vai acontecer, porque se, por exemplo, vamos supor que eu digo para você, tipo: "Guarda essa palavra, eu vou pronunciar, a palavra", e aí invento a palavra assim, eh, "TB", "TB". Uhum. Eu passo essa palavra para você. Eu quero que você pronuncie isso igual à próxima geração, "TB". Se por acaso, gradualmente, o som do "ti" começar a mudar na língua, assim, bem lentamente, de "ti", 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 e se tornar "ti", isso não é um pulo, isso é algo muito lento, de forma que os falantes não são conscientes dessa transição. Não é "ti" pulando para "ti", não é assim que Uhum. "tia" se tornou "tia", é muito lento. Então, a próxima geração vai transmitir como TB, depois TB, 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 até que vai chegar num momento nessa transmissão oral em que a pronúncia vai ter mudado. Então, mesmo se tivesse havido um esforço para guardar a ela passaria pelas mesmas mudanças fonéticas que qualquer outra palavra. Talvez alguém que está ouvindo agora pense que não seria assim. Mas eu estou falando, é assim que acontece, tá? Em qualquer esforço de pronúncia, de guardar uma pronúncia, etc., ela sempre vai passar pelas mudanças das quais os falantes não são conscientes com as gerações, e ela vai mudar. Não, isso não tem como não acontecer, tá? Alguém poderia argumentar: não, não, mas se você se esforçar e de cara, não, infelizmente não funciona assim, elas mudam mesmo assim. Eh, então, mesmo se eles estivessem de fato pronunciando Yehová ou Yehoá, como está pontuado, essa não era a pronúncia original. E tem algumas coisas que eu posso indicar aí que já poderiam indicar algumas mudanças de pronúncia em relação a uma pronúncia original. Mas o consenso maior que a gente tem é que, de fato, tá, a pronúncia não fosse nem sequer Yehová, como está pontuada lá, como está indicada no texto, mas que aquilo fosse uma indicação de uma leitura de Adonai, certo? Por quê? Tipo, um dos motivos para isso é que quando aparece a palavra, quando aparece o tetragrama ao lado da palavra Adonai, ou seja, nessa sequência Adonai, Adonai, então, nesses casos, o tetragrama não é pontuado, não, ele não tem os sinais da palavra Adonai, ele tem os sinais da palavra Elohim, Uhum. certo? Então, se você for vocalizar o tetragrama nesses casos, ele vai sair como Yehovi. Então, às vezes você encontra Yehová e às vezes Yehovi. Assim, Adonai, Elohim, fica Yehová, Yehovi. Então, se de fato a pontuação do nome
fosse Yehová, se fosse assim de fato, Yehová, então ela seria consistente. Toda vez que aparecesse aquele nome, ele seria pontuado daquela forma, porque isso indica a pronúncia daquele nome. Mas se a pontuação do nome muda quando há um contato com Elohim, digo, quando há um contato com a palavra Adonai, quando há, tipo, Yehová Adonai, que deveria ser lido Adonai Adonai, então eles mudam a pontuação do tetragrama para ficar Yehovi, porque na verdade está indicando que é para você ler Elohim no lugar do tetragrama. Uhum. Então, a pontuação das vogais do tetragrama não é sempre a mesma, ela varia de acordo com a palavra que aparece antes ou depois. Para evitar sequências Adonai Adonai, ele é pontuado de forma diferente. Então, isso indica que a, a pontuação, os pontinhos que indicam a vocalização do nome do tetragrama que estão ali, não é de fato a vocalização real do nome, mas é só uma indicação de que é para ler Adonai, e se tiver outro Adonai do lado, que é para ler Elohim. Bem, então, se a pronúncia não era Yehová ou Yehová, então qual era a pronúncia? Temos algum indício assim mais antigo, escrito, de vocalizações possíveis para o tetragrama? Sim, nós temos. Séculos antes dos maçoretas escreverem com essa vocalização que indicava a pronúncia Adonai, existiram outras formas de vocalização de transcrições e transliterações para o tetragrama, que mostram leituras diferentes. E a gente pode falar um pouco dessas outras tentativas de representar por escrito o tetragrama. E aí a gente aproveita até o comentário sobre o nome Maria, né? Que seria Miriam, lá os maçoretas representaram como Miriam, e usando o alfabeto grego, os tradutores da Septuaginta, os judeus de Alexandria ou da Judéia que foram para Alexandria, usaram o Aleph para marcar Mariam, né? Então, da mesma forma que a Isso. gente pode encontrar a pronúncia, seja com os sinais maçoretas, seja com os sinais gregos, a mesma coisa serve para o nome de Deus, né? O nome próprio aí, o tetragrama. Então, a gente tem várias ocorrências de transliterações para o grego do tetragrama. E como você tem sinais que representam vogais no grego, né? As vogais, as letras vogais mesmo, então eles acabavam representando a pronúncia com mais elementos, né, do que o hebraico da mesma época, que não representava os sons de vogais, né, anterior a esses sinais dos escribas maçoretas. E um caso desses, talvez o caso mais antigo, pelo menos que eu conheço, de uma transliteração do nome próprio de Deus para o grego, aparece entre os manuscritos do Mar Morto. Entre os manuscritos do Mar Morto, que são ali entre o século III e I a.C., a gente encontra já o nome de Deus em grego, é um manuscrito, não é tão comum manuscritos em grego entre os manuscritos do Mar Morto, mas a gente tem esse, e ele usa as letras iota, alfa e ômega para representar o nome de Deus, que seria lido algo como Yao, certo? Isso. Yaó, isso. E a gente tem depois, em outros contextos, fora dos manuscritos do Mar Morto, vários autores, principalmente de cultura grega mesmo, e eles registram outras transliterações. Eles passam esse nome de forma diferente usando as letras gregas. Então, o mais antigo desses, fora dos manuscritos do Mar Morto, é o Diodoro Sículo, no primeiro século antes de Cristo, que também usa exatamente a mesma notação, né? Iota, alfa, Uhum. ômega. Depois, Irineu, de Lyon, no segundo século depois de Cristo, um autor cristão, também usa a mesma notação. E Clemente de Alexandria, na virada do primeiro para o segundo século, já usa uma notação diferente. Inclusive, ele usa duas diferentes. Ele usa iota, alfa, ômicron, y e iota, alfa, ômicron, y, epsilon. Né? Qual seria a pronúncia Uhum. dessas marcações aí? A primeira que você disse, tá? É, ok, você está pronunciando os nomes das letras gregas em grego, né? Você disse Uhum. iota, alfa, ômicron e y, né? Uhum. Eu vou chamar as letras gregas pelos seus nomes em português para facilitar para caso alguém queira pesquisar depois, né? Então, Beleza. alfa é simplesmente alfa, né? Tá. Então, iota, alfa, ômicron, y, tá? Uhum. Nesse caso, a gente tem aí a transcrição, a transliteração de uma pronúncia que seria Yaú, Uhum. Yaú.
certo? Então temos Yao, como apareceu antes, Yao, agora temos Yaú. E a outra que você mencionou, que é quase igual, só que com um epsilon no final, isso seria Yaúé, Yaúé, tá? Uhum. Ou pode ser também Yahweh, Yahweh, tá bom? Aí, o texto original, ele não tinha acentos, né? Nessa época não era comum que você escrevesse acentos. Hoje em dia, quando você pega textos dessa época, a gente coloca acentos para indicar, para facilitar a pronúncia, etc. Mas nessa época não tinha, então provavelmente ele escreveu só as letras sem qualquer acentuação. Então não dá para saber se ele está escrevendo Yahweh ou Yahweh, com Uhum. acentuação no E final. Sobre o Yao, eu vou fazer um comentário também, tá? Eu vou comentar sobre o Yao, sobre Yaú, Yaúé, Yaué, tá? Vamos passar um pouco sobre isso. A questão é que o tetragrama, ele contém a, a consoante Re, certo? Re. E essa consoante Re, ela não é transliterada para o grego como nada, tá? Tanto o som de Re, de Ra, como o som de Ha, que é um pouco diferente, quando passam para o grego, eles simplesmente não são transliterados, você simplesmente ignora, porque o grego não tem nenhuma letra para representar o som de ha ou o som de ha. Então ficam fora. É por isso que um nome como Yohanan, Yohanan, quando ele passa para o grego, ele se torna Ioannes e não Johannes. Não tem como escrever Johannes em grego, tá? Então Uhum. é uma limitação da própria escrita grega. Não tem como você escrever ha ou ha. Então vai Uhum. ficar Ioannes, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui. Quando a pessoa está transliterando isso como Yao, Yao, na verdade, o que estaria escrito aqui seria Yahoo, Yahoo, com som de Ro, certo? E aí, por quê? Eu vou agora compartilhar minha tela e vou mostrar aqui na minha tela o que eu estou querendo dizer, tá? Aqui está, tetragrama, né, escrito da forma habitual hoje em dia. Bem, acontece o seguinte: quando você vai pronunciar isso, se você olhar para isso daqui, você só olha simplesmente para isso. Como qualquer pessoa que sabe hebraico ia sentir o impulso de pronunciar isso em voz alta, tá? Olhando para a estrutura dessa palavra. Bem, a estrutura dessa palavra permite diferentes leituras, olhando assim para ela. Primeira coisa, nós temos aqui um iod, certo? O iod em posição inicial sempre vai ser uma consoante, ele precisa que haja uma vogal depois dele. A vogal aqui não é indicada. Uhum. Provavelmente uma pessoa leria isso acrescentando ou um som de A ou um som de E depois desse iod, certo? Isso seria a leitura espontânea de alguém que olharia para essa palavra sem qualquer indicação vocálica. Você olhou para um iod inicial sem qualquer marcação de vogal depois, você vai ler isso. Tipo, se você visse isso daqui, tipo um iod com um vav, aí você leria io ou então iu. Mas Uhum. se não tem esse vav, se é só o iod, então você vai ler provavelmente ia ou ie, certo? Quem sabe hebraico, etc., quem conhece minha língua hebraica sabe disso. Então, então você leria isso como ia ou como ie, primeiro passo. Depois a gente vai ter aqui um re. Temos uma consoante aqui, re, ok. É, E logo após a gente tem um vav. Esse vav, nessa posição, ela pode fazer a gente pensar em duas coisas diferentes. Ou esse vav está servindo de vogal, está se representando um som vocálico e está conectado com esse re, tá? Vou mudar aqui a cor, certo? Ou isso daqui é uma possibilidade, certo? Que isso daqui seja só um vav representando som vocálico, né? Fazendo um mater lectiones, né? Quando uma consoante faz valor vocálico e está conectado com esse re. Se for esse o caso, a leitura disso seria ro ou então ru. Essas duas Uhum. pronúncias são possíveis, certo? Ro ou ru. E sendo assim, nós teríamos a leitura de todo esse pedaço aqui como um ro ou como ru, porque esse re final ele pode ser um re original que era consonântico, com som mesmo de ha, e aí ele só ficou mudo, e aí você teria
um re final mudo, como acontece em palavras do hebraico, e aí isso seria um ro ou um ru. Ou então você poderia interpretar isso de outras formas, mas vamos trabalhar com essa interpretação que eu estou dizendo. Então, isso daqui nos levaria à pronúncia disso daqui como Ie ou Ia, certo? Ieho ou Yehu, ou também Yahô ou Yahu, tá? Uhum. Se eu olhasse para isso daqui e alguém falasse assim, lê isso, sem eu nunca ter visto isso, não há indicações vocálicas, eu ia ler isso como Yahô, Yahô, Yahu. Essas seriam assim as leituras mais espontâneas que eu daria a essa combinação. Sendo que em grego não existe como transcrever o som de "h", então você transcreveria isso como, né, em letras maiúsculas, como "iao", certo? Como Uhum. "iao", ou você transcreveria isso como "iau", certo? Isso daqui seria uma representação de um "iahô", sem o "h", que não tem como escrever, ou um "iahu", também, mesma coisa, sem o "h", que não tem como escrever. Então essas são duas das leituras que você me apresentou. Você olha para isso, você pode ler isso como Yahoo ou Yahoo, e aí você passaria para o grego assim, Yao, Yahu. Ok? Isso daqui tá claro, né? Então, Uhum. duas das leituras que você me mostrou são essas duas aqui. Agora, de Ok, onde que o Clemente de Alexandria tirou o epsilon do final? ótima pergunta. Como eu disse, esse re final, ele pode ter um outro valor. Ele pode ser entendido como duas coisas diferentes, na verdade. Tá? Agora vamos fazer a separação da palavra de outra forma. Tá? Imagine agora que, na verdade, esse vav aqui, ele não é mater lectionis, ou seja, ele não é uma indicação de uma vogal. Ele poderia ser uma consoante. E sendo uma consoante, ele precisaria de uma vogal depois, né? Aqui temos uma vogal depois, para poder apoiar esse som consonântico. Ele poderia ser uma consoante final, encerrar a palavra, mas não é, porque tem alguma coisa depois dele, tem um re Uhum. depois. Então esse re final, ele pode ser entendido como um re com valor de mater lectionis, ou seja, um re, como por exemplo, como se diz professor em hebraico, né? É morrer, morrer. E como se escreve morrer? Se escreve, tá, acho que é hebraico. Assim, escreve assim, morrer. Então, nesse caso, nós temos um mem fazendo é o M, né? Aí temos um vav representando um som de O, nesse caso. Aqui ele está sendo mater lectionis, né? Mo. Temos um resh. E por último, temos um re. O que é que esse re está Uhum. fazendo aí? Ele tem algum som de H, de H? Não, ele não tem. Ele só indica uma vogal depois do resh. Essa vogal pode ser E ou pode ser A. Inclusive, a palavra professor e professora são morrer e morrar. E as duas se escrevem da mesma forma. Se Uhum. escrevem assim. Então, você pode simplesmente interpretar isso daqui como uma consoante seguida de uma vogal, e esse re está fazendo o papel dessa vogal, e essa vogal pode ser E, certo? Como seria o comum em nomes que são gramaticalmente do gênero masculino. Então, você interpretaria isso daqui como um we, essa combinação como we, certo? Então, você teria, nesse caso, Yahweh, Yahweh, Uhum. ok? E aí, se você tem essa interpretação como Yahweh, aí você vai transcrever isso para o grego como? Bem, você vai fazer assim. Essa seria a transliteração para o grego. Ia, colocar em letras maiúsculas. Ia. Como não tem h, então você vai escrever o som de u e depois um e. E você teria isso daqui. Uhum. Yahweh, né? Que seria Yahweh, Yahweh. Só que escrito assim, sem acentuação, sem qualquer marcação, como era comum na época, você pode interpretar isso de duas formas, tá? Você pode interpretar isso como sendo, na verdade, um Yahweh, que é o que eu estou dizendo aqui, ou o autor pode, na verdade, ter escrito isso daqui, com acentuação aqui, e aí, no caso, ele não estaria entendendo isso como uma consoante fazendo o E, mas como uma vogal. Yahweh, Yahweh, certo? E Uhum. aí, a transcrição disso ficaria assim, Yahweh, Yahweh.
É possível interpretar assim? Sim, é possível. Olhando para isso, é possível. Você pode ler. E aí, o re final, ele ficaria só com essa vogalzinha de apoio, como acontece. Algumas consoantes finais em hebraico, como é o caso do re, do het e do ain, em posição final, eles podem ter uma vogalzinha de apoio, que normalmente é um som de A, certo? Como acontece no próprio nome Yeshua, né? A pronúncia poderia ser Yeshua, com som final de A, sem apoio vocálico, Yeshua, ou com apoio vocálico de A, Yeshua, Yeshua. Isso acontece com o Ain, com o Het e com o Re. Então, aqui poderia ter um apoio vocálico de um som de A. E aí, esse Azinho final, átono fraco, ele pode ser pronunciado tanto como um A, como Yahuwah, ou como Yahuwah, com o som de ou como um som de Yahuwah, 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 Yahuwah. Ou seja, com diferentes articulações. E aí, como é que você transcreve esse sonzinho átono fraquinho, de qualidade vocálica é, inconstante, tipo, inconsistente para o grego? Bem, esse autor poderia ter usado um simples epsilon para fazer essa pronúncia Yahuwah. Então, isso daqui Uhum. pode ser Yahoo, pode ser Yahoo, pode ser Yahweh, pode ser Yahuwah, tipo, né? Yahweh, Yahuwah. Todas essas leituras são possíveis só de olhar para o tetragrama. Olhando para ele, todas essas articulações são possíveis, entende? E, e nenhuma delas, né, você vai dizer que é a original. Pode ser que a original não seja nenhuma delas, ou seja, sim, alguma delas no caso, né? Mas eu vou entrar mais nesse assunto de dizer qual é a original, etc. Eu acho que a gente pode puxar esse qual é a original pegando a pronúncia que o Epifânio coloca no terceiro século, porque ele já insere aí um som diferente e que a gente está acostumado a ver nas transliterações para o português. Que ele fala Uhum, de Yahvé ou Yahvé, que uhum. seria o iota, alfa, beta e epsilon. Só que esse beta aí tem toda uma Isso, história também, né? exatamente, é. Tá bom. Então, a letra beta, que é conhecida hoje em grego como vita, né, a letra vita, originalmente, lá no século IV antes de Cristo, representava o som de B, um bilabial, oclusiva bilabial, B. Com o passar do tempo, foi acontecendo um relaxamento da articulação, né, até ficar uma bilabial fricativa, né, que rapidamente evoluiu para um V e ficou com o som de V. Então, esse é o som da letra beta, né, faz 2 milênios praticamente. Já no período do grego koiné, a pronúncia habitual e comum e estendida dessa letra era V e não mais B, e sim V, ok? Então, se ele está escrevendo isso no século III, essa letra era V já, Uhum. tá? Nada de B. Então, isso daí que aparece, que alguém, se fosse ler como se fosse ático clássico, século IV antes de Cristo, ia pensar que isso é um Yahvé, alguma coisa assim, mas não, isso daí é um Yahvé, Yahvé. É, Bem, e o que é que está acontecendo aí? Bem, acontece que é, antes eu falei da possível leitura, da possível leitura, né? Yahweh, Yahweh. Então esse som de Yahweh, ele, ele também é um som que tem um histórico de mudar para o som de V com o tempo, né? Então uma pronúncia como Yahweh, eu até comentei, né? Que em hebraico mesmo o som de W terminou se tornando V. Dawid se tornou David, por exemplo, né? Uhum. Então aí ele está lendo o Vav, né? Ele está vendo aquele Vav já com som de V, e aí ele está fazendo Yahvé, ou poderia ser Yahvé, com o som consonântico do reto, mas não daria para transcrever isso para o grego, né? Então fica Yahvé, simplesmente. Então esse Yahvé é simplesmente uma variante de pronúncia da forma Yahweh. Yahweh e Yahvé são variantes da mesma coisa. Também, né? Então, acho que ficou claro? Uhum. E, Sim. e, e por que que essa é a forma preferida hoje? Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém usa IAWEH, acho que é mais ou menos assim que ela translitera. A Bíblia I, A, Pastoral, H.
Isso. W-E-H. I-A-H-W-E-H. Ok. Isso. E Tá. a Bíblia Pastoral Academicamente, usa J-A-V-E, que é muito comum também, né? Javé. uhum, isso, ok. Então vamos lá. Se você. Primeiro, então, qual é a pronúncia que hoje em dia, qual é o maior consenso, né? O consenso, tipo, nunca é absoluto, né? Mas a maior parte dos estudiosos da língua hebraica trabalham com linguística histórica e às vezes até relacionam arqueologia com linguística e fazem estudos profundos da história, da gramática, das mudanças de sons, etc. O consenso geral, né, não absoluto, mas geral, é que a pronúncia seja Yahweh. Yahweh. Essa seria a pronúncia original, Yahweh. E aí, como é que você vai transcrever isso para o português? Como é que você vai transliterar isso para o português? Então, a transliteração seria você tentar simplesmente manter aqueles sons e passar aquilo para a nossa grafia. A Bíblia de Jerusalém fez isso usando I-A-H-W-E-H, Yahweh. Essa foi a solução deles. Tá? Você pode fazer isso de outras formas. Poderia colocar um Y no começo, usando é, a, a convenção do inglês, né? O inglês usa o Y para representar o som de ia. Então, você pode pegar essa convenção do inglês e usar um Y. Mas não tem porquê. Você poderia usar um I mesmo. O I ele serve para essa função. Você poderia usar um J, como o alemão faz para representar o som de ia, né? Uhum. Mas nesse caso, eu acho que eles queriam que a pessoa lesse com som de ia, e aí o J, se você não explicasse o que você quer indicar com aquele J, as pessoas leriam com som de já, né? Então eles preferiram usar o I nesse caso. Para a segunda parte, né, o E, eles poderiam ter usado um U, essa o U poderia ter sido usado sem nenhum problema. Daria para usar um V também, já que esse som de wa, é, ele pode ser representado por um V, mas você teria que dar a indicação, né? Você poderia ter usado. E aí, no final, eles escolheram usar o W nesse caso. Então, isso é só uma convenção. Como é que você vai transliterar? A convenção. A convenção que eles usaram foi essa. Válida. E aí, tem outras formas de você passar isso para o português, tá? Outra forma que seria possível seria você respeitar a equivalência de sons do hebraico para o português, da passagem da fonética do hebraico para o português. E uma dessas equivalências é que o som de ya, ele passa para o português como já, certo? Essa é a evolução natural do som, tá? Por quê? Uhum. Bem, se você for analisar toda a história da língua, acontece que quando você tem originalmente o som de ya, no latim e passando para o português, ele vai mudar de articulação da seguinte forma: ya, 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 ya. Né? Por isso que nomes latinos como Iulius chegam a nós como Júlio, por exemplo. Né? Próprias palavras do latim passam por isso. Iulius dá Júlio. Aí Yeshua, que no grego fica Jesus, passa para o latim e depois chega a nós como Jesus. Esse é o caminho natural desse som até chegar a nós. Então, a Javé seria não uma tentativa de transliteração daquele som lá do Yahweh, mas como esse nome ficaria naturalmente, de forma espontânea e natural, em português, com a sua evolução, né, com o tempo. Aí você teria Javé. Então, formas como Yahweh, Yahvé, Javé, são todas formas válidas de você pegar a pronúncia Yahweh e transpor para nós. Né? Essas são Uhum. diferentes. Usando diferentes critérios, você vai chegar a diferentes resultados, mas todos são critérios válidos, são formas simplesmente diferentes. Então, pode ser Javé, Yahweh, Yahvé, etc. O nome Yahweh, ele é associado no próprio texto bíblico com o verbo ser, né? Quando Deus diz, né, que sou, né, Ehyeh, Asher, Ehyeh, e aparece isso, e aparece... Bem, acontece que o verbo ser tem uma relação com o nome Yahweh. E esse nome Yahweh, ele está na forma de infectivo. Tá? O hebraico ele tem dois aspectos verbais. Ele tem o aspecto perfectivo e o aspecto infectivo. Tá? O aspecto perfectivo indica uma ação concluída ou fechada.
Não necessariamente passada, mas uma coisa concluída, fechada. Pode ser algo que estará concluído, está concluído, etc. E tem um aspecto infectivo, que indica uma ação aberta. Em português, nós temos distinção entre aspecto perfectivo e infectivo no passado, porque a gente tem, por exemplo, eu falei, que é uma ação fechada num ponto específico, e eu falava, que é uma ação Uhum. mais aberta, tá? Em hebraico, então, você vai ter essas distinções, só que não é exatamente passado, futuro. No hebraico moderno, isso se reorganizou de forma diferente, mas não vou entrar nesse assunto. No hebraico bíblico, você tem essa distinção. E aí você teria na forma de perfectivo, tipo, vai dizer assim, foi. Isso foi no passado de ser, né? Seria hayá. E na forma de infectivo, você teria irie, tá? E o nome Yahweh, ele é associado com a forma irie. Então, irie é o infectivo do verbo e significa algo como aquele que é. Aquele que é, simplesmente. É o que é aquele que existe, é aquele que é. Irie. E Yahweh é basicamente essa forma Irie. E aí você me pergunta, mas como isso é possível? Que não está diferente? Sim, mas aí agora eu vou fazer alguns comentários linguísticos acerca do Yahweh. Tá? Primeiro, em línguas semíticas, é comum que haja um som de wa em alternância com o som de ia, certo? Em hebraico, especialmente, isso é algo bem forte, em que sons tipicamente de wa, que você encontraria no árabe, por exemplo, como wa, passam para o hebraico como ia. Então, se alguém aqui já estudou hebraico e árabe, vai saber que, tipo, uma criança em árabe vai ser walad, walad. E em hebraico é yeled, certo? É a mesma palavra, walad, yeled, só que no árabe você tem wa e em hebraico você tem yeled, tá? Então aí temos essa alternância de wa com ya. No caso de irie, você poderia entender que esse irie, né, sendo uma forma do verbo ser, né, aquele que é, numa forma mais arcaica dessa palavra, mais antiga dessa palavra, antes de que o wa tivesse se transformado em ya, em vez de ter um irie, você poderia ter um irue. E aí você teria um wa no lugar do ya. Então você teria irue, ok? Bem, acontece que, lembra que eu comentei antes que em hebraico acontece do som de a, ele poder mudar, por exemplo, para I, como acontece em Mariam, né, que terminou dando Miriam posteriormente. Então, se você tem esse Irie, numa forma mais antiga com wa, então você teria Irue, mas o Yi inicial, Yi, assim como Miriam já foi Mariam, então Irie também já teria sido Yahweh. Então, Yahweh seria uma forma verbal do verbo ser, né, na forma infectiva, na forma aberta, aquele que é, ou seja, o eterno, simplesmente Uhum. aquele que é, numa forma arcaica. Então, Yahweh é, ele tem esse sentido verbal de aquele que é ou o eterno. Entende? Então, por isso que você pode fazer essa interpretação, essa reconstrução para essa forma. Ela funciona dentro da estrutura histórica do hebraico e das línguas semíticas e funciona perfeitamente dentro do contexto em que se diz que Deus é o que é. Tipo, eu sou o que sou, e toda essa relação do ser eterno dentro do nome do tetragrama faz com que a pronúncia Yahweh seja amplamente aceita, porque ela encaixa bem em muitos aspectos. Ela encaixa bem nas modificações para o nome teofórico, ela encaixa bem é, na própria estrutura da língua como forma verbal arcaica para essa palavra, ela tem uma boa relação com outras línguas semíticas da mesma família, então por isso que Yahweh é de fato uma pronúncia aceita com um consenso bastante grande entre os acadêmicos, né? E eu acho que é interessante essa história, assim, até com uma reflexão até conclusiva, a partir das várias coisas que a gente falou, acho que uma coisa que a gente percebe em todo esse percurso é que há uma mudança constante.
tanto do registro escrito do nome, quanto da própria pronúncia do nome. E isso não começa em certo momento como uma espécie de corrupção. Ó, daqui para cá a gente perdeu o nome. Essa estabilidade, ela nunca existiu e não existe a respeito de nenhum nome, palavra, língua na história, né? Então a gente começou a conversa falando de um nome que era gravado em letras chamadas de paleohebraicas hoje, que já não são as letras utilizadas no hebraico moderno. Então a própria grafia já passou por uma transformação. A pronúncia dessa palavra, a gente viu que passou por diferentes registros no grego antigo, passou por diferentes registros no texto massorético, mas aí já por outro motivo, né, que é esse de vocalizar não a palavra que está escrita, mas algo no lugar. Mas a gente poderia até, não sei se você tem isso aí na cabeça, mas os nomes teofóricos, os nomes que carregam parte, pelo menos, do nome de Deus, né, que era uma prática muito comum você colocar o nome do Deus, não só entre judeus, né, em israelitas, judaítas, mas os povos ali daquela região como um todo faziam muito isso, que é colocar o nome do Deus no nome da pessoa. É, e diferentes nomes teofóricos gravam o nome de Deus de forma diferente também. E tem um estudioso que é o Thomas Romer, um autor francês, que ele sugere que haja até uma diferença de como o nome de Deus entra em nomes, desse mesmo Deus, né? Do Deus dos israelitas e judaítas antigos, que é o que a gente chama de hoje Javé, Jeová, etc. Esse nome, dependendo da região geográfica, ele é incorporado num nome teofórico de forma diferente. Então você tem diferenças regionais que indicam que a pronúncia, já nos tempos muito antigos, né, na era do bronze, Isso. variava regionalmente Ah, naquela região, né? como você disse, mesmo tipo, na época assim que se usava o nome originalmente, ele certamente apresentava variação de lugar para lugar. Existiam diferentes pronúncias, e como você disse, em nomes teofóricos você vai encontrar eh, o tetragrama sendo incorporado ao nome como, às vezes como Ierro, às vezes como Yahu. É, e são as variantes que eu tinha mencionado antes, né? Lembra que antes eu mencionei, né? Que se você olhar para o tetragrama, assim, você pode olhar para ele, bater o olho e ler isso como Yahoo, ou como Yahoo, ou como Yeho, Yehu. Ou seja, as variantes possíveis e móveis que você esperaria no próprio hebraico se mostram nos nomes que contém o tetragrama. Então você vai ter nomes que tem Yeho, aparece como Yehoshua, por exemplo, né? Vai ter nomes que vai aparecer Yahoo. é, então, isso é o normal. Você vai ter nomes em que vai aparecer uma forma contraída só como Ye ou como Yo, e por aí vai, certo? Então, sim, havia variação. Em nomes próprios, essa variação se mostra. E a gente sabe que havia diferentes sotaques já nos tempos em que se escreveu a Bíblia. Inclusive, tem uma passagem muito interessante em que eles identificam pessoas pelo seu sotaque diferente, que é o caso do Shibboleth. Tem uma passagem na Bíblia, no Antigo Testamento, em que eles estão tentando identificar quem são os efraimitas. E nessa passagem, eles pedem para as pessoas pronunciarem a palavra Shibboleth. E se é caso ao pronunciarem essa palavra como Siboleth, então eles sabem, esse daqui é efraimita, porque ele pronuncia Siboleth. Ou seja, pelo sotaque, eles, esse daqui é de tal grupo. Então, já havia variação de sotaque registrada na própria Bíblia. Isso acontecia, tá? Inclusive, o nome Yeshua, se fosse pronunciado por um efraimita, ficaria Yeshua, né? Porque eles não tinham Uhum. Sh, fica Yeshua. Bem mais próximo da pronúncia grega, né? Que também não tem Sh. Então, havia variação de pronúncia registrada na Bíblia, inclusive, sotaques diferentes, etc. Então, certamente o tetragrama passava por isso também, por variações de pronúncia, é algo totalmente esperado, algo totalmente normal. Bom, e foi essa então a nossa conversa sobre o famoso tetragrama, né? A partir dessa conversa e de uma bibliografia acadêmica também sobre esse assunto, eu fiz um vídeo mais resumido que já está disponível também aqui no canal, né? Nos moldes mais tradicionais que a gente costuma fazer aqui. E o link para esse vídeo vai estar na descrição aí embaixo,
junto também com o link da primeira parte da conversa com o Estevão e também o próprio link do canal do Estevão, né, o canal Glossonauta, que é um canal fantástico, né, que eu recomendo fortemente que vocês confiram e se inscrevam lá no canal dele e assistam os vídeos que são realmente muito bons. E no mais é isso, né? Como sempre, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!